Bem-vindos ao maior canal de empreendedorismo e finanças do Brasil, no podcast comigo, Tainara Araújo. E o tema de hoje é de isso já ocorreu comigo e com você com certeza. Qual que é a importância do o casal ele ter um mesmo pensamento, principalmente em relação a finanças? Que muitos acabam se frustrando e outros não. Então esse vai ser dos temas aqui. Vão ter mais, mas esse vai ser um dos. E a nossa convidada de hoje é muito especial, a Jaqueline de Brito. Ela é formada em arquitetura e urbanismo e ela faz um trabalho maravilhoso que é cuidar também de pessoas no lado emocional. O projeto é Caminho do Reino, né? É isso? É. Onde tem impactado muitas vidas, muitas famílias, muitos casais. Eu fui uma das que, então, eu trago aqui com muita confiança demais de que se foi bom para mim, para você vai ser com certeza. Então, Jaque, bem-vinda, tá bom? Ao Obrigada. podcast. Muito bom ter você aqui. Agradeço o convite. Que maravilha. E eu quero já começar. Eu até estava aqui falando com ela sobre o quê? Eu sempre trabalhei, né? Assim, sempre, né? Não, né? Vai desde os meus 15 anos, né? E aí, por eu ver o quê? A dependência que a minha mãe tinha do meu pai, de ter que comprar algo, tinha que pedir para ele, entendeu? Enfim, eu falei assim: não, eu não quero ser igual à minha mãe. Mas eu me tornei sendo igual a quem? O meu pai. Uma mulher totalmente do dominante, que queria ter controle, que quem dava a última palavra na briga, já que era eu. Se tu chegasse no o meu filho há uns 5 anos atrás e falasse assim: Lucas, quem é que manda na sua casa? Ele ia falar assim: a minha mãe. Certeza, ia falar, é a minha mãe. Mas foi aquilo, sabe? Porque eu via isso e dizia: eu não quero isso para mim. E hoje em dia, a gente vê que é muito mais forte isso, né? Uhum. Da mulher ela ser independente. Sim. Mas o que é que eu vi também? Que isso trouxe para mim um peso. Uma carga, assim, que, meu Deus do céu, o que é isso? Por quê? Porque você me corrige, tá bom? Se, Uhum. se, se eu estiver errada, que nós, mulheres, eu creio que a gente não nasceu para poder levar essa carga emocional de provedora, entendeu? E isso acaba a gente muda demais. A minha avó, o meu avô, ele ter largado ela, a minha avó, de uma mulher amável, se tornou não uma mulher que que é pai e mãe, mas uma mulher agressiva Uhum. para poder ter aquele espaço dela. Então eu É. vi, sabe, sabe assim, da minha bisavó, da minha avó. A minha mãe, ela não se separou, ela não foi largada, mas ela teve essa dependência do meu pai. E aí, pronto. Aí na hora que eu me casei, como é que foi? Ô, meu filho, não. O teu dinheiro é meu e o meu é meu. Era assim, já que tô falando sério, era assim, tô falando sério. E aí, o que é que eu quero, né, que a gente traga aqui, que você traga porque você já me falou, né, também que lá na sua infância, né, você também teve então vamos começar. Nos Tá, conta aí como é que foi isso aí, lá na sua infância, que também tem a ver com isso que eu trouxe aqui agora. legal. Eu não nasci num lar cristão, né, mas sem querer, existiam alguns princípios dentro da minha casa. E eu tenho isso muito vivo na minha mente, porque no momento que eu precisei, essas memórias voltaram e me ajudaram. Como que era lá na minha casa? Meus pais se conheceram novos, eles eram amigos,
E aí acabou eles se conhecerem em São Paulo, né, a minha mãe veio da Bahia, meu pai do Paraná. Eles se conheceram em São Paulo, cidade grande e tudo, eles 2 trabalhavam. E aí, nessa amizade, eles acabaram namorando. E e aí a minha mãe ajudou meu pai no emprego que ele ficou há 50 anos no mesmo emprego, né, graças à ajuda dela. E tudo começou aí. Quando, o meu pai começou a trabalhar, minha mãe engravidou. E aí o meu pai falou assim: "Bom, agora a gente vai casar e eu não quero mais que você trabalhe. Eu vou trabalhar, eu estou num bom emprego, eu vou trabalhar e você cuida da casa e das crianças". Ela falou: "Ok". Mas até então ela também tinha trabalhado praticamente a vida toda até se casar. Sim. Mas como a gente falou um pouquinho antes do podcast, você mencionou que, como que nasceu o podcast, né, veio algo na sua alma, né. Sim. E não foi diferente com a minha mãe, né. Ela tinha esse desejo de trabalhar, mas não trabalhar de fato. De colocar pra fora aquela criatividade que ela tinha dentro dela. Ela tinha muita habilidade com as mãos, então ela costurava. E aí o meu pai montou um ateliê pra ela em casa e falou assim: Maravilha. "Bom, você quer trabalhar tudo bem, mas em Uhum. casa com as crianças". Sim. Então isso sempre foi muito legal entre eles, porque um respeitou a vontade do outro, né. E eu acho que o que mantém um casamento de pé, eu acho que é esse companheirismo, sabe? De um ir cedendo de um lado, mas sem Sim. fugir daquilo que é o correto. Como eu falei, eu não nasci num lar cristão, mas eles acabaram seguindo esse princípio Sim. sem saber, Uhum. e funcionou. Então e a minha mãe era muito habilidosa, muito boa costureira. Meu pai acabou falando agora na velhice mesmo, quantas vezes ela acabava ganhando muito mais dinheiro que ele na costura, Não brinca. porque ela era Caracas. muito boa Muito bom. mesmo costureira. Maravilha. Mas não era a prioridade dela, a prioridade dela realmente era a casa, os filhos, o marido. Então eu cresci com essa figura na minha mente, até os 7 anos, né, que foi quando ela faleceu. Então eu tenho 3 irmãos muito mais velhos que eu sou a caçula, minha irmã mais velha já tem quase 50 anos já, então eu era bem pequenininha, meus irmãos já eram adolescentes quase adultos, e a minha mãe veio a falecer. Só que a minha mãe, ela também administrava as finanças da casa. Então meu pai só trabalhava, só. O dinheiro todo ia para a mão dela e ela administrava com muita excelência tudo. Porque mesmo criança, eu consegui ver o progresso que a minha família teve, da casinha que eu nasci para a casa que a gente mudou. Eu fui a Que única filha maravilha. que estudou em escola particular até a adolescência. Então, a minha família teve os altos e baixos, que eu vou contar rapidamente, Sim. mas, eh, aconteceu isso, assim, quando a minha mãe morreu, o meu pai ficou totalmente perdido, porque ela cuidava De de tudo, tudo. ele só Uhum. trabalhava. Então ele se viu sozinho, com 4 filhos, Eita. não sabendo fazer nada a não ser trabalhar. Então foi bem difícil. Essa época que ela faleceu foi assim, a minha casa meio que desmoronou. Que Por ela quê? que era realmente Ela era o pilar o de pilar de tudo. tudo. Eu tenho Uhum. na minha mente, assim, não era ela que mandava, porque meu pai era bem bravo. Ela era também, mas e ela ficava o tempo todo com a gente, mas o meu pai era o que dava a palavra final, sabe. Ele era assim, só que ele sempre foi muito quieto. Quando ficava bravo, ficava pra valer, mas ele sempre foi bem quietinho. A minha mãe que era bem festeira, assim, bem comunicativa. Então, Maravilha. eh quando ela morreu, foi bem complicado, porque, a minha imagem de família era aquela de comercial de margarina, né. Parecia tudo perfeito, olha como a cabeça da criança é, né. É isso mesmo. Hoje, adulta, eu sei pelos meus irmãos que não era tudo perfeito, mas na minha visão de criança era, Era tudo perfeito. tudo. Então, depois que ela morreu, virou tudo de cabeça para baixo, inclusive as finanças, porque meu pai se viu muito perdido, muito depressivo. Ele A sorte é que ele já estava há muitos anos no mesmo na mesma empresa, ele é mecânico gráfico, e ele foi um dos primeiros funcionários da gráfica.
época, então ele trabalhou, como eu falei, 50 anos na mesma gráfica, ele aposentou lá, ele ainda faz bico lá. Olha Ele só. ele tá com 72 anos, meu pai, não sei. Ele ainda às vezes faz uns bicos lá, nem precisa mais trabalhar, mas e aí quando ela morreu foi difícil, porque ele não sabia cuidar das finanças, eh, ele só trabalhava, mas ele já não tinha aquele mesmo vigor para trabalhar, porque não tinha companheira lá do lado dele. E aí foi uma f a gen eu vi nossa família indo numa caída, assim. Aí de escola particular eu fui para escola Pública? pública, Sim. foi todo mas, assim, o Senhor sustentou em todos os momentos, né. Amém. E aí o que que aconteceu? Quando a minha mãe morreu, o meu pai, o único conselho que ele conseguiu me dar foi assim, que eu era mais nova, né. Hum. Ele falou: "Jaque, filha, estuda e trabalha pra você nunca precisar depender de ninguém, porque eu não sei até quando eu vou estar, sua mãe morreu de repente, eu também não sei até quando eu vou estar aqui, então foca em estudar e trabalhar". E que ele não sabia se eu ia casar, ele não sabia nada, né. Sim. E eu peguei esse ensinamento dele, enraizei no meu coração no mais profundo, assim, e segui. E eu fiz exatamente o que ele falou. Foi mesmo, Fui já que estudar, comecei a trabalhar com 15 anos. Lá em casa, na minha família de origem, né, eh, somos em 3 mulheres e um homem. Então, era complicado pra mim, quando eu fiquei mocinha, pedir dinheiro para o meu pai pra comprar um absorvente, por exemplo. Eu tinha ah, vergonha, sabe. uhum. E eu também queria ter as minhas coisas. Então eu comecei a trabalhar com 15 anos. Eu nem precisava trabalhar, porque nessa época, o meu pai, assim, por mais que a gente teve algumas quedas financeiras, meu pai sempre supriu tudo. Então, a gente nunca passou nenhum aperto mesmo, sabe. Aí eu não precisava trabalhar. Ele falou: "Jaque, meu, larga essa ideia, só estuda, né, trabalha depois que você se formar e você trabalha no que você estudar na faculdade, não sei". Eu: "Não, quero trabalhar agora, quero trabalhar". Eu fui trabalhar no Carrefour, dentro de uma tabacaria, que tinha tabacaria na época, antigamente Sim. tinha um monte de tabacaria em banca de jornal. E nessa época a gente morava em Diadema, a gente saiu de São Paulo, a gente morava no Jabaquara, e aí a gente foi morar em Diadema. E aí eu fui trabalhar no Carrefour com 15 anos. Dos 15 eu não parei mais de trabalhar. Aí eu fui, depois de uma época, trabalhar em shopping, virei gerente de loja, e aí foi. Comecei a fazer faculdade, me formei, cheguei a trabalhar um tempo como arquiteta, mas bem pouco. E aí eu mudei para Praia Grande. Logo que eu mudei para Praia Grande, eu cheguei a trabalhar numa obra. Eu acho que eu trabalhei com uns 12 homens, mais ou menos. Eita, e É, sim, e 12 assim, tipo pedreiro, pintor, e sim. E eu você e na eu sua lá área na de na linha de frente na linha de deles. frente. E graças a Deus, assim, eu nunca precisei ficar masculina pra poder Deu liderar, sim. sabe. Uhum. Assim, Deus me protegeu, assim, nesse aspecto. Mas eu também não sei até quando isso ia acontecer, porque chega uma Hum. hora que você não sabe com quem você vai lidar e muitas vezes a mulher perde identidade nisso, né. Então, eu cheguei a trabalhar em obra graças a Deus, sempre me respeitaram. E aí entrou a pandemia, e aí parou tudo, né. Parou obra, parou tudo. Então, eu fiquei um tempo parada, eu falei: "Quer saber?". Aí eu manifestei um desejo assim: "Bom, se eu for trabalhar agora, eu não quero mais sair de casa para trabalhar, eu quero achar algo que eu trabalhe da minha casa, mas dentro da minha área que eu estudei". Então eu fui nessa ideia, assim, fui pesquisar áreas em que eu podia atuar dentro da arquitetura, mas na minha casa, eu não queria mais sair. Acabei pegando gosto por fazer as coisas online. E e aí nesse meio tempo eu conheci o Guilherme. Sério? Eu co Então foi Foi na nesse meio tempo. pandemia. Olha. Ele corria
na pista, né, e eu caminhava. Ixi, até hoje, né. É, até hoje ele corre. Eu só tô correndo por causa daqueles Se 60 dias ali, eu falei: "Eita, vou ter que começar a co". é, É isso. até hoje a pessoa vê ele correndo, ele gosta de correr. E é bom, E hein. Nossa, é muito bom. é. E aí eu caminhava e a gente se conheceu dessa maneira, né. Quando eu conheci o Guilherme, ele já tinha também enraizado dentro dele que ele não queria que a mulher dele trabalhasse, que ele iria suprir tudo. Então, de imediato, foi um pouco conflitante, porque eu não queria trabalhar para ser mais que ele, mas eu achava que ele precisava da minha ajuda financeira. Uhum. Porque ele também não estava trabalhando na época, a pandemia parou tudo, ele começou um negócio do zero, que não é esse negócio que ele trabalha hoje, né, Sim. na época ele estudava e trabalhava com outras coisas. Então eu achava que eu precisava ajudar ele. E até eu pensava assim: "Bom, se a gente se juntar assim, a gente constrói alguma coisa mais rapidamente e depois eu paro de trabalhar". Eu sempre respeitei essa ideia dele desde o começo, não tinha problema nenhum, eu falei: "Quer saber? Eu vou gostar dessa ideia de não trabalhar, né, mas desde que realmente ele supra tudo que eu preciso". O Dinho, né, além do da co porque tem, né, alguns homens que acham que o suprir é por comida em casa, Não, e não é. mm-mm. É suprir, isso e o que a mulher precisa. Ela precisa fazer o cabelo, é o homem que tem que suprir É, a unha, roupa. a roupa, a Uhum. bolsa. Eu tenho que, não sei, eu quero ir passear hoje com a minha mãe, sabe É, assim, com a minha tia, não sei, é o homem, igual eu te falei, é. né, quando eu ia falar para o Valdeir: "Amor, quando eu te pedir dinheiro, não me pergunte o motivo", porque pra mim já que aquilo era uma humilhação. É, Ele é é assim: isso que "Mas a gente pra que sente que você mesmo. quer?". Eu por causa daquilo que eu te falei, porque eu ouvi o meu pai falou: "Mas pra que que você quer?". Eu vi minha mãe falando assim: "Meu Deus do céu", eu falei: "Não quero isso". Eu falei: "Não me pergunte, só me dê, entendeu, que eu sei pra que que é". É. Esse negócio da humilhação que você falou é interessante, porque, querendo ou não, era o que eu sentia com 15 anos, quando eu tinha que pedir dinheiro para meu Pra você pai, eu ficava com vergonha, me sim, sentia, só que é um pensamento errado, por quê? Eh, o homem também, ele tem que passar segurança para a mulher de que ela pode querer qualquer coisa, assim, ela não tem que ficar com vergonha de pedir algumas coisas. Lógico que o casal, ele tem que estar em cima de princípios sólidos, de respeito, eles têm que ter virtudes ali que são inegociáveis. Você tem que saber com quem você está se relacionando, porque se por exemplo, se o homem tem algum problema de confiança, ele vai começar a questionar para a mulher por que que ele quer aquele dinheiro. sim. Só que aquilo é resultado de alguma ferida que pode estar dentro dele ainda, sabe? É o que eu penso. Então, por isso que é muito importante a gente, trabalhar o nosso emocional. Por quê? A vida é feita de curar aquelas coisas que não estão encaixando certo, porque o correto é a gente se relacionar com uma pessoa em que a gente confia plenamente, ao ponto de eu pedir dinheiro, ao ponto de você ter um cartão e comprar, e ele não se preocupar se você vai gastar de forma errada aquilo. É isso mesmo. Eu, graças a Deus, e o Guilherme acho que tirou uma sorte grande, assim, eu não sou gastona, não sou. Eu gosto muito de comprar coisas, mas pouquíssimo pra mim. Eu gosto de comprar muitas coisas para as crianças, ou para casa, ou para ele. Então, gastar comigo, assim, eu não vou falar que eu não gosto, porque eu gosto. É bom, É né, a bom. gente se E a mulher presentear, a né, mulher tem. tem que a mulher tem que andar bem vestida, ela tem que andar arrumada, tem, sim. Eh, e dentro de casa também, não é só quando a Sim, gente vai sair, né. Então, o homem ele tem que passar a confiança para a mulher, para ela poder se sentir à vontade também. Quando a mulher tá à vontade, ela se sente à vontade ao ponto de ajudar o marido a alavancar o projeto que ele tem, a carreira que ele vai querer seguir, porque o papel da mulher também é esse. Ah,
Eu gosto muito de usar meus pais como exemplo, porque a minha mãe fazia muito isso. Ela dava um suporte tão grande para o meu pai que ele não se preocupava com nada. Então ele era promovido no trabalho, eles cresciam financeiramente porque ela ajudava ele realmente em tudo. Ele não tinha preocupação com nada. E ela apoiava muito ele. Então o casal, ele precisa ter isso. De repente a mulher não apoia o marido, porque talvez ele também não dá espaço para ela fazer, né. Eu não gosto nem de jogar a culpa no homem nem da mulher, porque se existe uma falha, tem falha nos 2 lados, Sim. de alguma maneira. Ou a mulher ser muito permissiva em coisas que não pode, ou o homem não passar dos limites que não é para passar, ou o homem ser permissivo demais. Então assim, eu acho que a nossa busca é cada um se enfiar a fundo na sua identidade mesmo, aí não tem erro, sabe. Então, na minha vida aconteceu assim, quando eu conheci o Guilherme, aí foi isso que aconteceu. Eu achei que eu tinha que ajudar ele, e eu não tinha que ajudar ele. Eu tinha que apoiar ele no que ele tinha que fazer. E aí a gente enfrentou essa dificuldade, porque eu achei que eu tinha que trabalhar também, mas para ajudar ele, de alguma maneira, e não tinha. Então ele me ajudou a organizar isso dentro de mim, assim. E aí logo depois a gente casou, a gente teve, na verdade eu engravidei primeiro, depois casei, né. Porque eu, antes de conhecer o Guilherme, há uns 10 anos atrás, eu tinha aceitado Jesus, me batizei, passei um tempo na igreja e eu tinha um relacionamento que não era, que a pessoa não sabia o que queria. E meus amigos nenhum eram da igreja. Então eu tive essa grande dificuldade em. Hoje não. Hoje facilmente eu largo tudo e o que precisar para para seguir a minha fé em Amém. Cristo. Mas antigamente não era assim, né, quando eu era mais nova. Então, eu parei de ir na igreja, e aí obviamente vai tudo a ladeira abaixo, né. Sim, vai. Mas graças a Deus, depois que, eu conheci o Guilherme, eu engravidei do Pedrinho, aí a gente casou e depois a gente já foi pra igreja. Aí o Gui se aceitou Jesus, se batizou, e aí a gente começou a ir pra igreja juntos. Então, eh, eu acho que o que eu acho que a base do relacionamento é Jesus, não tem outra. Acho que a base de todas as áreas da nossa vida tem que ser Deus, né, tem que ser Cristo, e a partir daí a gente vai organizando tudo. Ele que organiza, na verdade, a gente não faz nada, Sim, é né. ele que É organiza. ele que faz. Então, a mulher, ela já nasce, quando a gente fala de identidade da mulher e do homem, cada um tem os seus atributos, né. Tem aqueles ingredientes que Deus coloca. Tem os específicos que ele coloca na mulher e os específicos que ele coloca no homem, e não são os mesmos, por isso que se completa. A mulher, ela já nasce com, as qualidades necessárias para administrar um lar financeiramente, a gente já tem essa habilidade em nós. Tem homens que fazem isso sim, com muita excelência, Sim. mas a mulher, ela tem muita facilidade com a administração do lar, com finanças, isso já nasce com a gente. Então, Eh, a mulher, ela tem que estar muito bem estabelecida emocionalmente e dentro da palavra para poder exercer isso de forma eficiente, senão é um desastre. É sim. Por isso que eu falo, eu não sou gastona, ainda bem. Mas mesmo assim, depois de um tempo, eu acabei comprando um curso de finanças para casais. Que legal, É, sério? online, lógico, porque para eu Sim, com presenciar, criança em sim. casa não dá, então eu comecei a fazer, mas eu não concluí, porque eu falei: "Meu, eu não sei tudo, então eu preciso aprender para poder fazer o negócio certo". E aí eu acho que é isso, assim, eu enfrentei esse problema, financeiro, de achar que eu tinha que ajudar meu marido, mas eu não tinha, né. E aí isso era
pensamento seu sem você comunicar isso. Você não tinha chego, ó, eu vou trabalhar pra poder eu te Já ajudar. não, Ah, você, falei, você falava isso falei. pra ele. Uhum. Ah, tá, então eu tinha. Teve algumas vezes que a gente até chegou a estudar algumas coisas juntos, mas não, não sei, porque acho que não era pra ser mesmo, sabe? Que Uhum, nem, hoje ele é terapeuta e a gente já tentou, antes do Guilherme trabalhar como terapeuta, a gente já tentou algumas outras coisas, sim. né? E quando você falou que a gente tem um projeto junto, na verdade eu gosto de falar que é dele o projeto, assim. Ele fala que é nosso, mas eu ajudo tão minimamente ele. É nada, Jaque. Não, mas é porque Naquele dia lá, né, que do eu fui. evento? Já que fala sério, tu falou coisas aqui que eu tô te falando aqui agora, sabe? Sobre aquela questão do seu pai ter te falado que você pegou aquilo. Eu falei, poxa, eu estou me vendo. Assim, não foi igual, Uhum. mas o sentido foi mesmo. Eu vou trabalhar. Eu não quero ficar dependendo, não. Entendeu? E eu vou até Você falou assim que não gasta, né? Já eu gastava demais. E lá em casa tinha muita briga quando chegava o quê? A Cartão de crédito. fatura do cartão. Isso, né? Acho que é 99% dos casais, né? Ok, uma briga. Eu já sabia já. E eu gastava. Já sabendo que quando chegava no dia 10, a fatura ia vir, ia ter briga. Eu sempre sabia disso, mas eu ia lá e fazia. Daí um dia, o Valdeir foi e me falou assim: Moça, sabe o que eu brigava? Não era porque eu achava ruim e você gasta. Olha só, Jaque. Aí virou uma chave na mente e falou assim: ah, é, neguinho, então tá bom, então. Ele falou assim: olha, era porque eu sabia que eu ia ter que produzir mais pra poder pagar aquilo ali que você tava comprando. Daí eu não queria produzir Olha mais. só, é. Então você me fazia, você me fazia produzir mais, poder pagar. Eu falei, agora então eu já sei, já, chave. Mas é claro que eu mudei, né? Uhum. Quando vai ser no gastar, vai ser de outra forma. Mas isso houve sabe, com a gente. Essa falta de, né, comunicação, que muitas das vezes é o que não faz o casal ir avançar. É. Por quê? Porque a gente tinha dinheiro, mas o dinheiro nunca era usado para nos alavancar, Uhum. e sim para suprir a minha necessidade, Uhum. né, aquilo que ele queria. Então, na tua visão, assim, sabe, né, de finanças, de, né, casais que você fez já um pouco, em que você acha que é bom, de fato, o, né, casal ele ter o mesmo pensamento, ou então, vamos supor, ele quer fazer tal coisa e a mulher, ela quer também. E um trazer o apoio para o outro e cada um trabalhar na sua função. Tu acha que isso também vai para frente ou então não? Eu acho que vai, mas tem um teto. Então, por exemplo, a mulher tem uma profissão e o homem tem outra. Eles se respeitam, casam, eles respeitam o espaço um do outro, mesmo que o casamento é aquele uma só carne, existe a individualidade de cada um. Por exemplo, eu sou bem mais quieta que o Guilherme. Então, tem atividades que ele aprecia mais e eu não tanto. E tem atividades que eu gosto muito e ele não vê muita graça.
E é óbvio, porque eu sou uma pessoa, ele é outra. Sim, Funciona uma mulher ter uma profissão e o homem ter outra, eles se respeitarem, constituírem uma família e crescerem? Sim, porém, eles vão atingir um teto que dificilmente eles vão passar, eu acho. uhum, Não tô falando que isso é uma lei, não. Mas depende do alvo que eles vão atingir, que eles querem atingir financeiro. Então, se eles não têm um teto, se eles querem atingir, tipo, os bilhões, vamos supor, sim, eles têm que se juntar, porque vai precisar de uma força maior para atingir aquele objetivo, então eles vão ter que se juntar. Um vai ter que abrir mão de alguma coisa, eles vão ter que os 2 abrir mão de tudo e começar algo do zero para poder atingir aquilo. Eh, o que que eu vejo? Engraçado que já conversei muito com isso com o Guilherme sobre esse assunto e a gente até já discutiu por quê. Eu acho que no mundo, todo mundo é necessário. Todas as profissões são necessárias, todo mundo que quer fazer alguma coisa é necessário. Desde que seja uma pessoa que vende balinha no sinal, até um grande empresário, até um super influencer na internet. Todo mundo ali é necessário. Então, eu não posso criticar uma pessoa que decide fazer medicina, por exemplo, e ter lá aquelas escalas e tudo mais, sendo que eu quero ser um influencer e o céu é o limite. Minha conta sim, bancária eu nem sei quanto tem de tanto dinheiro. Tudo bem, essa é a realidade que eu escolho para minha vida, mas eu não posso criticar quem não escolhe o caminho que eu quero escolher, porque ele também é necessário ali. Então, vamos voltar para o casal. O casal, ele só tem que estabelecer o que eles querem para eles e o que vai funcionar dentro daquele matrimônio. E tá tudo certo, porque eu vejo assim, não adianta o casal querer ficar muito rico, porque não é o dinheiro que vai trazer a felicidade para eles. Eu acho que é uma vida de retidão e uma vida no caminho do Senhor. Eu acho, sim, para mim, é isso que vai trazer a felicidade para um casal. É consagrar a família dele a Deus, os filhos, o casamento, que Deus seja o centro de tudo aquilo ali. sim, Ali tá a verdadeira felicidade. Na Bíblia mesmo fala que as outras coisas é o Senhor que dá. Se o Senhor quiser me tornar uma mulher extremamente rica e influente, ele vai fazer, eu querendo ou não, ele vai fazer. Então, voltando para o casal, eles têm que ter a submissão que a Bíblia fala que a mulher tem que ter, é estar debaixo da mesma missão que o marido. uhum, Então o casal, ele só tem que concordar com os planos do casal. Então tem casal que funciona muito bem, o cara quer trabalhar como engenheiro num numa grande empresa e a mulher quer ser estilista, não sei. sim, porque tem mulheres, né, que acha que a sua submissão é aquela coisa de que: "Ah, eu vou estar sempre, abaixo do Não, meu esposo, né. é, Eu vou sempre ele vem dizer A e eu tenho que baixar a cabeça". E não é isso, né, uhum, é isso aí que você está dizendo, é entrar, cada um estar realmente de acordo um com o é, outro, né. porque a Bíblia fala que, o matrimônio ele tem que ter paz. Quando não tem paz, tem algo errado ali. Então o casal estabeleceu uma paz dentro da casa dele, acabou. N Eu não posso ficar ali levantando uma bandeira falando: "Não, aquele casal tá errado, porque a mulher é médica e o cara é engenheiro". Não, eles se viram dentro da casa deles. Eles têm que se respeitar e tem que haver paz ali. Agora, questão de submissão, as pessoas distorcem por quê? Muitas coisas se distorceram ao longo da história. A gente estava falando de algumas coisas antes do podcast começar, e uma delas foi o respeito dentro do matrimônio. Então, o que que aconteceu? Eu gosto muito de falar dos antigos, né? A gente perdeu um pouco do que eles ensinaram, eles ensinaram coisas muito valiosas. Verdade.
Mas os antigos também passaram coisas tenebrosas, né? Sim. Então a figura da mulher acabou sendo, eh, infelizmente, a figura da mulher acabou sendo depreciada. Sim, de extorcida, É, né, muitos homens mal acabaram vista, sim. porque muitos homens, por infelicidade, eles não acabaram exercendo a paternidade e o papel de marido da forma que o Senhor ordenou. Então acabou tendo violência doméstica, a gente não vai aprofundar nesse tema, porque acho que esse tema dá até um outro podcast, mas, Sim, dado. eh, então acho que por isso que a mulher se levantou com uma certa ira, Sim, porque acabou tendo essa violação dentro da casa, que é um lar, é um lugar sagrado, é onde Deus habita. Então, a Bíblia é muito clara quando fala do homem violento. Deus abomina o homem violento, ele repudia, ele sim. repreende o homem Uhum. violento. Então, a mulher, ela acabou, infelizmente, também se levantando com ira. Ela acabou não respeitando o homem. E a Bíblia é muito clara. Acho que em Efésios 5 fala do papel do casamento dentro do matrimônio. Então, fala que a mulher tem que sim ser submissa ao homem com respeito. Por quê? Porque já naquela época, teve uma época em que as mulheres se levantaram dentro da igreja para mandar. Sim, tem até a Pa Paulo, né, que, Sim, ele né, escreve algumas cartas escreve, bem né, exortando a igreja. Por e até quê? ele fala até, né, algo assim que eu até fico ele fala assim, porque né, que a mulher ela tendenciosa ao mal. É, Eu falei assim: "Eita, mas mas é. como assim?", Sim, com né, certeza. né, tendenciosa ao mal. Também, né, falando sobre a questão do cuidado do homem, né, para com a esposa. Eu li isso aí e eu peguei pra mim, de que assim, de que o homem e isso tá na palavra, de como que trata a sua esposa mal, Deus não escuta as suas É, orações. Eu sim. falei: "Caracas", ou seja, Deus realmente deu a mulher ao homem, assim como, né, ele deu Eva a Adão, para que viesse cuidar, né, que a Bíblia fala assim, e uma coisa que eu ouvi, Jaque, e eu até falei pro Valdeir, tá vendo aqui, ó. Cadê na Bíblia que Deus manda a mulher amar o homem? Não, não tá, né? Aí eu fui ver e falei, mas será que sim, Deus manda o homem amar a mulher. Assim como Cristo amou a igreja e Hum, assim se entregou por ela. Eu falei assim: "Isso é é. maravilhoso". Se todo o homem Uhum. de verdade, né, ele crescesse com essa visão de que eu tenho que cuidar da minha esposa, nós somos uma só carne, nós temos que viver em, né, como caraca, os meus casais iam ser É, com uau! certeza. A nossa geração futura iria ser uau! Ia. Uau, que isso! Né, mas, princípios, né, Com iam sendo certeza. quebrados, e isso influencia no financeiro. Não somente no o financeiro, já que o que é que eu vejo? Que podem até ter, as finanças ok, mas não tem respeito. Sim. Não tem, aquele casal, que trai, que briga, Uhum. mas que tem ali a grana ali. Isso não quer dizer que quem não tem, quem não tem, não faça isso também, porque tem casais que não têm dinheiro e trai também, enfim. Uhum. Mas é de fato aquilo, é cada um cumprir e viver em um só propósito, isso é muito bom. E eu vou te falar, eu só fui aprender de fato isso há pouquíssimos anos, há uns 3 anos atrás, vai. Eu Entendeu? também, não faz muito tempo Que que não. foi que foi quando eu vi, sabe, vocês, sabe, assim, encontrei você, foi onde eu mudei, falei: "Opa", eu falei: "Neguinho, agora tu te vire, entendeu, pra poder pagar as contas de casa, porque eu vou ter que fazer a outra coisa aqui". Não que eu deixei de fazer. Pronto, Jaque, o que que é bom, algo que é bom? Aí você me fala se Uhum. tu sente isso também. Quando a mulher passa para o homem essa
isso aí, ó, é você que é o provedor. A gente tem aquela habilidade de fazer aquilo que a gente quer. E não aquilo que a gente, poxa, eu tenho que acordar cedo para poder ir trabalhar, tenho que fazer. Não, a gente já acaba o que a mente abrindo. O que é que eu tenho que fazer para poder ajudar aqui, Uhum, né? Para é. poder transbordar. Eu vi que isso ocorreu comigo quando eu passei isso, quando eu tirei de mim essa responsabilidade. Opa, eu não sou a provedora, é você quem é. Eu já acabei tendo uma mente mais aberta do o que eu posso fazer. Deus, Uhum. sim, também na área financeira, mas sempre colocando ele em, né, primeiro lugar. Você me fala se é de fato isso, É, nessa área. com certeza. Quando a mulher quer trabalhar também, o que que acontece? É inevitável, isso acontece. Eu vou me arriscar a falar assim todas as vezes. Por quê? Como a função do homem ser o provedor, e provedor que eu falo é mesmo trabalhar. O trabalho dignifica o homem, né? Isso tá na Bíblia, o trabalho é bom. Então, quando a mulher escolhe trabalhar também, e o que pode acontecer da mulher ganhar mais que o homem, porque a gente tem uma criatividade muito grande, lembra que eu te falei? Sim. Então a mulher, ela acaba que ela se destaca em muitos lugares que ela vai trabalhar. O que que acontece com um casal onde a mulher trabalha, ela acaba ocupando, um cargo bom, acaba ganhando mais que o marido? O marido, involuntariamente, ele acaba ficando um pouco mais folgado. E não é porque ele quer ficar folgado. Verdade, acaba ficando A mais. mulher entra naquela zona dominante que você mencionou mais Ele cedo. acaba ficando na zona de conforto. É, Isso é horrível. é porque a memória dele, eu acredito que volta para a infância, porque a mãe É isso mesmo. Aí começa a ver a mulher distorce. como se fosse a mãe É dele. perigoso, Meu é Deus, muito perigoso já isso. que eu vivi isso. É, Já porque que. Meu Deus do céu. todas as nossas faltas, a gente tem que preencher esses buraquinhos que tem na nossa vida. E a gente vai pegar um personagem e preencher aquele buraco. Por isso que eu falo, a Bíblia é maravilhosa e o Senhor é maravilhoso. A gente tem que preencher todos os nossos buracos com o Senhor e com a palavra. Porque senão a gente vai pegar alguém e vai preencher aquele buraquinho que falta. Então, para o homem, da mesma maneira que a figura do pai é importante para a filha, mulher, não estou falando que o pai e a mãe são importantes na vida da criança, tanto o menino quanto menina. Agora, o pai, realmente, ele tem uma figura importante na vida da menina, da mulher, da filha mulher, porque é aquela figura que ela vai buscar quando ela crescer, porque ela vai sair, isso é bíblico também. É verdade. Ela vai sair da cobertura, espiritual do pai dela e ela tem que entrar numa cobertura espiritual do marido dela. Passar do bastão, Sim. né. E o filho homem também. Ele vai sair da casa da mãe, se ele não encontrar uma mulher ali, ele vai enxergar a mãe dele ali. E é perigoso. Perigoso até no âmbito sexual, que também não vem ao caso, senão vai dar um outro podcast, mas a gente vai falar de finança. É, Mas o por quê? Vai. Não pode dizer porque se o marido no não âmbito enxer se tá. sim, porque se o Acaba perdendo o perde a prazer. libido, é natural. Sim, Porque se você não a tem a sua mulher admiração. ali, Sim. que nem a mulher não pode achar que ela tá casando com o pai dela. É, isso mesmo. E E nem o o homem homem não acha. pode achar que tá casando com a mãe É dele. isso Por isso mesmo. que a mulher não pode. Por isso que a Bíblia fala tanto da mulher rixosa, da mulher briguenta. Nossa. Uhum. Eu sou mãe e eu brigo a beça com as crianças, porque eu disciplino eles. E Sim. tem um menininho em casa que ele é bem cheio de energia. Eu brigo com ele todo santo dia. Só que ele sabe que eu sou a mãe dele. Só que eu tenho que criar ele na Bíblia, por quê? Porque ele tem que crescer com o coração no Senhor, Sim. que é o Senhor que vai colocar a mulher certa na vida dele. Amém. Se ele não crescer em cima da palavra, ele vai caçar alguém que ocupe o lugar da mãe dele. É isso mesmo.
E aí vai dar ruim. Vai dar ruim. Então o homem, quando a mulher quer muito trabalhar assim, não, eu quero trabalhar primeiro, que muitas vezes ela quer trabalhar para não ter que cuidar das funções dela dentro de casa, porque casa e filho é É, um trabalhão. é um trabalhão. Eu acho que até mais do Quem que fala que dona de casa não trabalha, eu não sei de onde essa pessoa tá com a cabeça, porque verdade. a dona de casa acho que é o ser humano que mais trabalha nessa Não terra. para. Não. É isso mesmo. Então, a mulher por si só, ela já tem que ver que ela tem um trabalhão. Pra que ela vai querer mais trabalho? Eu me nego a trabalhar fora de casa. Me nego assim. Se eu for ter que trabalhar novamente, eu vou arrumar alguma coisa pra fazer dentro de casa, pra pelo menos ficar com as minhas crianças aqui do meu lado. Não vou socar a filha o dia inteiro na escola. Eu também não tô recriminando. Tem famílias que não têm muito o que fazer em algumas. Sim. Eu Uhum. acho que a gente sempre tem como fazer alguma coisa, como consertar alguma coisa. Tudo é pra consertar. Então, ai, mas eu tenho que pôr meus filhos na escola porque eu tenho que trabalhar, porque o pai das minhas crianças não ajuda em casa, eu sou separada. Tem um cenário específico ali, mas dentro desse cenário dá pra resolver todas as situações. Então, o homem, ele tem muito que essa é uma parte que a também se distorceu muito no decorrer da vida, assim, que é a figura do homem. Ele tem que exercer a paternidade e o papel de marido de forma excelente, porque ele é o sacerdote da casa. Então, ele é a cobertura espiritual dentro do lar. Então, emocionalmente, ele tem que ser uma rocha. Sim, tem que ser. Porque a Tem que mulher, ser. a gente já lida com coisas hormonais que é nosso. Sim. Já é um Uhum. desafio tremendo. Então, eu não tô aqui puxando a sardinha pra mulher, mas o homem ele tem que estar muito bem emocionalmente. Tem que estar. E isso me fez lembrar quando. Vou falar. Não, porque não tem como eu. Quem é que eu vou buscar? É eu, né? Como, né? Exemplo. Eu falei assim, amor. Eu falei, né, amor, tem que pagar tal conta até tal dia, tá bom? Ó, ele falou assim: "Ó, no nome de Jesus eu vou". Sério, Jaque. Não, amor, me perdoe, mas amor, eu vou ter que falar. Não foi, o que ele falou, mas do jeito que ele falou. Não tenho certeza, entendeu? Eu fui nossa, Jaque, eu segurei aquele um dia, 2 dias, eu falei assim, aí no terceiro eu falei assim: "Olha, nós vamos precisar conversar". Eu 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 não preciso que você me traga insegurança. Quando você me traz insegurança, eu É, fico é, eu Maria. sabe assim, eu fico sem entendeu? Mas ele falou assim: "Não, mas eu falei em nome de Jesus", você falou em nome de Jesus não crendo se você iria fazer ou não. Eu falo assim: "Amor, por mais que você saiba, tá bom, que não vai, eu quero que você me fale, Tainara, eu vou". Meu, tipo assim, sabe, assim, Mesmo que dentro dele é não tenha essa isso mesmo. segurança, ele tem que passar essa É aquilo que você falou, o homem além de ser o, né, provedor, passar a postura de é, provedor. sim. Não, assim, eu vou, igual, né? Eu tô aqui, né? Eu até falei com a Jaque, né? Eu tô aqui, né, com a minha unha, tô até escondendo. Que, assim, no dia 12, você já. Hoje né, é dia, né? Já passou, né? Do dia 12, você vai fazer. Ele já liberou e eu vou. Mas assim, sabe, fiquei segurando, fiquei, não, eu quero, por quê? Porque ele me deu a certeza. Ou seja, é muito bom quando o homem tem essa É, postura de. Eu falei assim, ó, você nunca mais me traga incerteza. Mas que você saiba que não tem nada na conta. Você fala, tem, Tainara, tal dia. Por quê? Porque Deus ele vai prover. é ele que A Bíblia provém. não. Jesus não falou homens de pequena fé. É, Se Deus cuida as plantas aqui que nem trabalham para poder ficar assim ainda. Se Salomão. Eu falo assim. Opa. Jesus falou assim: que nem Salomão em toda a sua glória, né? E
Eu não me recordo bem de como é que foi, mas foi assim, né? Que nem Salomão em toda a sua glória foi tão bem cuidado, né? Uhum. Quanto a mais vocês. Eu falei assim, então Deus ele vai prover. É, Mas ter um homem com a postura de provedor é, é muito importante. E eu acho que foi por isso também que a mulher ela veio perdendo a sua identidade, fato sim, de mulher feminina. Porque já que quem me via uma mulher feminina. Mas eu em casa, eu era totalmente masculina. sim. Masculina mesmo, sabe? E era muito ruim isso. Deu pra mim, deu para a minha família, até para o meu filho. Uhum. Quando eu fui ver, opa, se seu filho vai os caras lá fora e ele vai ter uma. E ele vai ter você como um exemplo. Eu falei, caracas, tá lascado. E eu falei, É. Deus é amado, se meu filho for achar uma mulher igual eu estou sendo agora, não, eu não quero isso não, Isso é uma boa tadinho do meu reflexão. É uma filho. boa Aí, reflexão não, isso, isso mesmo, sabia? então, aí eu falei, então eu vou ter que mudar, porque eu quero que meu filho se case com uma mulher maravilhosa, mas daí pronto, então tem que ser A essa mulher mãe, maravilhosa, isso mesmo, é. para que ele venha ter esse É exemplo. verdade. E não foi fácil, hein? Olha, de uma mulher abrir mão, de ter controle para poder deixar o controle na mão do homem, vai lá, amor, faz lá, eu tô crendo. E você abre mão pra deixar o homem ter o controle, e você tem que arrumar um jeito de delicadamente, da forma mais amorosa, impulsionar ele pra crescer cada vez É mais isso e mesmo. ganhar cada vez mais. E é isso. Porque se for deixar, o homem vai ficar com preguiça, ele não vai fazer. É isso mesmo. Não vai. Porque a mãe não faz isso com o filho. Que mãe que põe, raras as mães que põem o menino pra, sabe? Ai não, filhinho, tudo de mão beijada. Olha, se deixar, por isso que eu falo, a mãe tem que treinar a criança já. O menino, ele tem que ser, os filhos, eles têm que ser treinados em casa, igual a Bíblia fala. É, que a criança é uma flecha na mão do guerreiro, né? Hum. A gente traz pra perto, mas com a intenção de lançar eles lá pra longe. Não dá para criar filho embaixo da asa. E o homem, ele tem que ser impulsionado a ganhar cada vez mais e crescer. E essa é a função da mulher. Ele por si só, ele não vai fazer. Não vai. Tem homem que faz? Tem. Mas dentro de um casamento, se for ver, todo mundo acaba ficando meio folgadão. Pode ver. Quantos casais que, que casa e dá uma relaxada no físico, começa a não se arrumar ou engorda ou eu mesmo, depois que eu tive filhos, que eu comecei a não trabalhar mais fora, porque eu ia trabalhar, nossa, eu me arrumava super todos os dias. Imagina, shopping você tem que andar e na época eu ainda alisava o cabelo, andava com o cabelo escovado, maquiada, roupa assim, impecável. E você casa e tem filho, você tem que tomar cuidado pra você não relaxar. É isso mesmo. É Uhum. involuntário, quando você vê, você já tá um trapo dentro de casa. Então, essa foi uma luta que eu tive que enfrentar também. Então, assim, o casal, ele tem que, com amor, exortar. A gente pode exortar as pessoas na rua do jeito que for, mas dentro de casa, não. Dentro de casa, o marido tem que exortar a esposa com amor, e a esposa também com amor, com paciência, os filhos também. Os filhos eu ainda vou falar que tem um. Como, Sim, como quem tem mais de um filho, você não pode tratar todos os filhos iguais. Lá em casa não tem como. Não que tem não, como. não, Eles são não totalmente são, é diferentes. isso mesmo, são Se eu tratar diferentes. todos iguais, eu vou alejar e eu vou frustrar todos eles. Eu tenho que identificar como que é cada um e criar cada um do jeitinho que cada um merece ser criado. E lógico, orar o tempo todo pedindo pra Deus me dar sabedoria pra criar eles, né? Então a mulher, ela tem que eu acho que a prioridade da mulher tem que ser a casa, marido e os filhos, assim, a administração do lar, sabe. Você sim sentiu essa diferença financeira depois que você assumiu esse papel? Opa, eu vou ser aquela que vou estar aqui, ó, administrando o lar e impulsionando o meu marido. Você sentiu essa diferença financeira? Sim.
Quando a gente se conheceu, foi na pandemia, a gente não estava trabalhando, mas eu passei a vida toda trabalhando. Então eu comprava todas as minhas coisas, fazia tudo sempre que eu queria, porque eu sempre tinha meu dinheiro lá. Então quando eu casei foi um desafio, porque eu tinha que pedir dinheiro para o Guilherme pra tudo, exatamente tudo. O absorvente que eu não tinha coragem de pedir para o meu pai, eu Você tinha tinha que que pedir pedir para o pra ele. Guilherme. Então, é complicado, porque acontecem alguns testes para ver se você tá se curando naquilo que você precisa ser curado. Então, muitas vezes, eh, o Guilherme eu via o Guilherme, quando eu pedia alguma coisa para o Guilherme, parecia que eu estava vendo meu pai ali. Ele reagia até igual o meu pai reagia na época. Não brinca. É sério. Mas esses são os testes que a vida vai trazer, Isso para mesmo. saber se você vai dar conta, porque tem que aguentar. Então, assim, foi um desafio, a gente já passou vários altos e baixos, eu e o Guilherme, financeiros, assim. E não é fácil, porque teve um momento em que a gente morava em Santos, a gente foi mudar pra Santos. A gente saiu daqui de Praia Grande, eu estava grávida do Pedrinho. Não, eu tinha acabado de ganhar o Pedrinho, a gente foi morar em Santos. Porque o Guilherme, ele era chefe executivo de 2 restaurantes, ele ganhava super bem, e a gente foi morar lá. Meu, chegou uma hora que a gente percebeu que esse trabalho estava consumindo muito ele. E emocionalmente ele estava destruído e, consequentemente, a nossa família estava se destruindo. Eu posso falar que a gente viveu literalmente um inferno quando a gente morou lá. E foi bem na época em que ele foi para a igreja. Quem acha que a pessoa vai aceitar Jesus e vai andar sobre as nuvens, olha, eu já vou falar É, isso abertamente mesmo. aqui, vai começar a luta a partir desse momento. É, porque aí você começa, né, a É, tirar coisas de você. Opa, não é. sabia que era isso. E é isso, é Você uma luta começa contra a carne, assim, que é. todos os dias ali tá rejeitando. É Sim. isso É mesmo. é engraçado, porque a gente tem que lutar contra a nossa carne, mas a gente tem que entender que a nossa luta não é contra a carne, Sim. mas contra o mundo O espiritual. espírito. Uhum. Então a gente não eu não posso lutar contra o Guilherme. Eu tenho que lutar contra todas as forças que querem acabar com o meu casamento e com a minha Sim. família. E é difícil entender isso, porque o mal ele vai agir no meu temperamento, para eu acabar brigando com meu marido, brigando com os meus filhos. O mal não vai aparecer um negócio E horroroso aqui do meu lado, é isso vermelho, mesmo. chifrudo, não é É isso assim. mesmo, vai Ele aparecer vem bem nesse. sutil, vai vir como? Do meu temperamento, vai agir dentro de mim, para que eu manifeste a minha pior versão dentro da minha casa. Então, a gente tem que matar nossa carne todo santo dia e é muito difícil isso, porque, eh, voltando para Santos, que a gente estava com a nossa família destruída, o que o Guilherme fez? Saiu do trabalho. A gente não tinha um centavo. Apartamento, novo, filho, e eu engravidei da Clarinha. Eita. Então, quando o Pedro tinha 10 meses, eu engravidei da Clarinha. E aí tem a Elisa, que tá com 9 hoje, né, já tá uma moça. Então, pra piorar, ele inventou de abrir um delivery de hambúrguer dentro da nossa casa. Então colocou mais 2 meninos dentro da nossa casa. E 2 Eita. meninos que nem professavam a mesma fé que a gente. Bom, foi o caos na terra. Resumindo, a gente foi Sim. tenebroso, Não, ele tinha a acabado gente tá de sair do rindo, né, agora, eu trabalho. tô rindo agora, mas na Gente, você não época. tem noção o que a gente viveu, assim. Financeiramente, se tiver um estágio pior do que falido, acho que esse estágio era o que a gente estava passando. E ainda com todo aquele levante espiritual, tentando destruir tudo. E assim, é só com a glória de Deus, sabe, que a gente se mantém de pé, ou tem fé, e tenta de novo e faz tudo acontecer. E aí, dentre todos esses problemas, o Guilherme foi se encaminhando para terapia. Hoje, graças a Deus, ele tá bem na área que ele tá atuando, ajudando muitas pessoas. Então, eu só agradeço ao Senhor, assim. A gente ainda enfrenta muita luta, o inimigo ainda se levanta o tempo inteiro É na nossa vida. porque, né, vocês também trabalham com uma área.
né, que é sensível, né, que é É, casais, né. sim. Família, Então né? família, Que o então não mal tem como. detesta a É isso família. mesmo. E e mais um fator que a gente veio de famílias disfuncionais, digamos assim, né. A gente não nasceu num lar cristão, Guilherme também não. E dentro da família dele de origem, ele também enfrentou os problemas dele. Então, não é só, tipo assim, num casamento, você junta 2 pessoas que viveram totalmente diferentes uma da outra e colocam pra morar junto, já é um desafio. Só que eu posso falar que quase todas as famílias do mundo são disfuncionais. Não são todas, mas a grande maioria A é. grande maioria é. Então é complicado você lidar com as suas emoções e ainda lidar com as emoções do seu cônjuge, que tá tudo destraçalhado É dentro de isso você e dentro mesmo. dele. Uma luta. E, a gente falando sobre isso, eu me recordo do que, né, quando, eu ia com a minha mãe, né, no mercado, né, era o dia de fazer compras. Nossa, Jaque, pra mim aquilo era uma alegria. Era como se eu estivesse indo no shopping, sabe. Ai, fazer compras, maravilha. Porque o meu pai tinha, né, aquele cartão, né, e naquela época R$ 300, vai, eu lá com 10, 9 anos, 8 anos, não me recordo mais. Mas trezentos Rendia, reais, é, poxa, você fazia uma compra gigante. Então, sabe aquela coisa: "Mãe, eu quero tal coisa pra amanhã". é. Já com o Valdeir, ele já viveu, o quê? Em uma família que passava necessidade, de fato, que às vezes até precisava de outra pessoa para poder ajudar, Uhum. e algo também, não conseguia ficar em um lugar por muito tempo. Vinha para São Paulo após o ano, retornava, para o Nordeste, depois do Nordeste ia para outro lugar. Você sabe, não tinha aquela base, né, e também na área de, né, comprar, não ia, sabe, no mercado, não. Então, quando eu me casei com o Valdeir, que eu fui no mercado, já que misericórdia, sério, era briga. Porque eu pegava e falou assim: "Eu não vim aqui no mercado pra poder comprar isso". Eu falei: "Mas a gente em casa não combinou que ia comprar". Aí você veio comprar uma coisa e eu vim comprar outras. Não co Aí até que chega assim: "Olha, a partir de hoje, a gente não briga mais. Eu não venho mais no mercado com você. Ou então tu faz compras ou então eu faço". Sério, Jaque, eu saía de lá, falei: "Não, como é que pode? Eu quero pegar um negócio só, não quer deixar", sabe assim? Aí até que, olha só, né, aí até que um dia, glória a Deus, eu fui pegar um sabonete líquido. Tem sabonete em barra, mas eu queria o líquido. Eu fui pegar, já estava assim, já olhando assim, Já olhando quando pra eu ele, né. coloquei, assim, sabe assim, po tipo falando com os outros: Posso pôr?". Ele falou: "Vamos?". Eu falei: "Nossa". É. Aí a pessoa falou: "Amor, você não sabe o que eu senti naquela hora". Sabe, você, Parece o bobagem, mas homem não é. maravilhoso que você é, amor, sabe, era somente não interessa, mas sabe aquela mudança que ele foi, sabe, É, tendo, e uma que aquilo trazia pra gente a questão de escassez. é, "Nossa, eu só posso comprar isso, e aquilo não", isso é, é horrível, sabe, e aí você vai perdendo aquele gostinho de fazer aquilo que você gosta de fazer, porque a outra pessoa foi criada de outra forma. é. E até se juntar, "Opa, nós não somos o que seus pais foram, É e eu não sou o que os difícil meus pais demais foram, isso. nós somos É. nós aqui". Já que até nisso tu crê nisso aí? Oh, com Já certeza. Meu Deus do céu. E isso ocorre com muita frequência, não somente no mercado, mas eu acho que em, né, outras coisas com casais, né, que quando Uhum. se juntam e aí, pronto, vamos falar de finanças, a mulher já pensa de uma forma, o É. homem de outra, e quando se junta dá aquele boom e até entrar no caminho Nossa, certo. o Gui fala uma coisa que é bem legal, tipo, tem a passagem na Bíblia que fala: "O ferro afia o ferro", né. E o cônjuge é a pessoa que mais vai te curar na vida, vai ser o seu cônjuge. Porque ele é a pessoa que tá ali na sua intimidade. Então, você falou de escassez agora,
as pessoas têm um significado muito errado com a prosperidade. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é plenitude em todas as áreas da vida. Isso que é prosperidade. Então, quando a gente fala assim, dinheiro é importante, é muito, e o Senhor promete uma vida abundante para todos aqueles que seguem e que temem Ele, né? Mas a abundância não é só financeira, é a plenitude em todas as áreas da vida. Então, a gente consegue ver uma família extremamente eh, que vive só com o básico, um financeiro assim quase zero, extremamente feliz, e a gente consegue ver famílias extremamente, bem-sucedidas financeiramente, com dinheiro na conta que a pessoa não faz nem ideia quanto ela tem, e vivendo um caos dentro de casa. Então você vê que no fundo não é o dinheiro. O dinheiro ele é importante, mas ele tem que ser o nosso servo. A gente não pode ser ele não Sim, pode é ser o isso nosso mesmo. senhor. Hum, Então, por que que eu não falo pobre e rico? Porque as pessoas também têm o significado dessas palavras totalmente errado. Porque pobre não é a pessoa que tem ausência de dinheiro, que é desprovida de dinheiro. O significado da palavra pobre no dicionário é totalmente diferente. Enquanto a gente vai conversando, eu vou até procurar para você ver, sim. porque eu aprendi não faz muito tempo e eu fiquei assim, por um lado, estarrecida com o significado da palavra e agradecida por ter aprendido, porque a gente fala pobre, rico, nesse sentido do dinheiro e não é. Quer ver? Então a gente tem que interpretar a palavra prosperidade, abundância de outra maneira. Por isso que eu sempre falo, vamos para a palavra, vamos para Jesus, vamos andar nos caminhos do Senhor, porque ele vai desacortinar tudo isso na nossa vida. Olha isso. Deixa eu colocar mais significados. Ok. Um dos motivos também pode ser classificado com dinheiro, mas no dicionário a palavra pobre significa desprovido ou mal provido do necessário, de poucas posses, que não tem recursos próprios, que aparenta ou revela pobreza, mal dotado, pouco favorecido, pouco produtivo, estéril, digno de lástima, que inspira compaixão, de é, pessoa que pede esmolas, mendigo e pedinte. Caraca, isso. É muito profundo isso, Totalmente né? diferente realmente daquilo que a gente foi ensinado sobre o que é pobreza. Depois Caraca, que eu isso. aprendi isso, eu nunca mais falei, tipo assim, ou que alguém é pobre ou que eu sou pobre. Caraca, Eu isso. posso estar desprovida de dinheiro, mas pobre eu não sou. É E eu isso também não mesmo. falo que ninguém é pobre. Então, assim, o casal É, é é profundo. profundo? É profundo, sim. Então, o que eu gosto muito de estudar a Bíblia, vendo os significados das palavras que eu não tenho aquela exatidão de saber o que que é. Porque a gente fala muita besteira. Sim, E a Bíblia, o Senhor promete uma vida abundante. E dentre essa abundância, ele fala de dinheiro, sim. sim. Então a gente tem sim que buscar ter uma vida que transborde, assim, que a gente possa transbordar na vida de outros. A gente tem que buscar ser próspero financeiramente, ao ponto de poder transbordar na vida de outras pessoas. Mas isso tem que ser debaixo da palavra do Senhor, tem que ser com princípios, sabe, com, com aquelas virtudes inegociáveis. Porque é o Senhor que provê. Se ele não quiser, esquece. Tem tanta gente que tenta de tudo na internet, já viu? Meu, mas a pessoa não, não Não sai do sai. É lugar. isso mesmo, não sai do lugar. E tem gente que posta uma coisa ridícula. E bum, estoura. É isso mesmo. Não dá pra entender a lógica, Verdade. porque é o Senhor que. Verdade. E a gente tem que respeitar, porque é o Senhor. Vai falar mal do que ele tá deixando de prosperar? Não dá. Isso mesmo. Então a única saída que eu vejo é assim, meu, eu vou seguir o que Deus manda e acabou. E eu tô bem longe ainda de ser a mulher que o Senhor
fala pra eu ser na Bíblia, a mãe que ele fala pra eu ser, a esposa que ele fala pra ser, mas eu tô no caminho, eu tô buscando. Uma hora ele vê graça e muda o que precisa mudar em mim. Amém. Acho que todas nós, né? Eu tinha uma visão bem diferente do que é santificação. É andar porque Jesus, né, falou assim: sede santo assim como santo eu sou. Eu falei, mas como, né? Não tem como ser santo como ele é, de fato. Mas é viver em santificação. Eu vou ser todos os dias ali, de fato, fazer. Não que aquilo vá trazer para você a sua salvação, porque isso não tem nada a ver com obras, né? A salvação vem pela a graça de Deus e é dom gratuito, mas é viver em santificação, você todos os dias. Opa, vem cá, deixa eu ver o que foi que Jesus fez. É. Meu, hoje eu não acertei, entendeu? Mas amanhã eu já sei já, então amanhã eu vou ver o que eu posso fazer aqui. Aí eu falei, então isso que é viver em É. santificação, não é? Porque se a gente for procurar ser certo em tudo, a gente acaba ficando doido. Sim, Porque não dá. não Não dá. dá. Não tem como. E é bom demais, sabe? Foi muito bom você ter vindo e ter trazido esse tema, sabe? De, né, casais. Porque tem casais que acham, eu vou me separar porque não, a gente não combina. Não é isso. Às vezes Não vai é combinar, né? somente. Isso não vai combinar. E é isso mesmo, mas muitas vezes só falta o quê? É um falar para o outro aquilo que tá sentindo. Não, amor, É, você fez isso comigo, não foi legal, o foi amor, aconteceu diálogo é isso. Isso é importante. muito, né? E aí a coisa não vai combinar, porque você falou, né, completa o É, outro, e assim vai. Isso é maravilhoso. Já que foi muito bom. Muito bom, foi viu? mesmo. Que pena que a gente tenha aquele limite de tempo aqui. Mas, assim, foi falado aquilo que tinha que ser. Sim, com Foi certeza. falado aquilo que tinha que ser. E eu quero demais que você deixe uma mensagem pro pessoal em casa, pros casais, tá bom? Se quiser ler, tá bom? Na palavra, se você pode. Tem aí total liberdade. Você olha aqui e Ah, tá. tá bom? E aí Eu vim na cabeça, assim, de Provérbios 31, né, que tem a mulher de Provérbios 31. Eu vou falar da mulher, mas serve para o casal. E, e na Bíblia fala que a mulher pode trabalhar. Em Provérbios 31, aliás, é uma mulher que trabalha a beça. sim, ela é empresária, né? É, ela é Isso mesmo. empresária e ela é muito próspera Muito. financeiramente, ela tem muito sucesso no que ela vai empreender. Então, mas a prioridade dela não é essa. Então, a prioridade dela é buscar o Senhor, cuidar da casa com excelência, com amor, com zelo. Em Provérbios 31 fala que ela acorda cedo, né? Antes do sol aparecer, ela já acorda para organizar os funcionários para poder eh, levar o dia na casa com perfeição, tudo organizadinho. E no final desse Provérbios fala o tanto que os filhos e o marido elogiam ela, né? Ela não se cansa, mas ela não faz as coisas por obrigação, ela faz como para o Senhor. Então, acho que se tudo que a gente fizer como se a gente fizesse para o Senhor diretamente, aquilo não vai cansar, né? Aquela preguiça que muitas vezes assola a nossa vida, ela não vai ter lugar. Então, eu acho que pra gente ser aquela mulher de Provérbios 31 e ser uma bênção dentro do nosso lar, né, para o nosso marido enxergar a gente como uma bênção, a gente tem que fazer as coisas como para o Senhor. Então, essa é a minha mensagem, eu vim com esse Provérbios na cabeça, e eu acho que é essa passagem que vem trabalhando dentro de mim, né. É bem. É. É isso. Se você quiser ler, tu quer Ah, eu ler, vou. porque Vamos lá. ele é lindo, é lindo o que fala. Eu gosto muito, assim, Sim, porque tem mulheres que
que se depreciam muito, né? Sim, Ou, e mais ou ficam meio perdidas, falam, meu, mas o que que eu vou fazer? Como se não tivesse coisa pra gente fazer, né? e tem um monte de coisa Nossa, eu medito muito nesse Provérbios e eu falo assim, meu, mas é só o Senhor pra me capacitar pra pra fazer fazer tudo tudo que tá isso. É escrito isso. Não, aqui. quando eu vi, eu falei, Se não uau, for o que Senhor, mulher é essa? Eu falei, meu Deus. Deus, já me dá desespero só de ler. Mas é o Senhor que capacita, É isso né? Se Ele mesmo. criou, é porque Ele sabe o que que a gente aguenta, Ele sabe o que que a gente é capaz. Eu acho que a mulher tem que se levantar, não pra levantar uma bandeira com ira, mas a gente tem que se levantar e se juntar pra fortalecer uma outra e pra uma outra lembrar da palavra, né? Isso mesmo. Eu acho que a gente tem que se levantar como mulher nesse sentido, não com ira, né? Eu vejo muitas mulheres com ira, assim, aquela raiva dentro de si, que nem ela sabe que é raiva. Ela acha que ela tá militando sobre uma causa, mas não é isso. Ela tá expressando uma raiva que tá dentro dela. Por um abandono de um pai, por um abuso na infância, então ela precisa manifestar aquilo de alguma maneira. Então as pessoas elas montam aqueles grupinhos nesse sentido, mas eles não sabem que são dessa maneira, né. Hum. Então acho que a mulher sim tem que se levantar, elas têm que se juntar, mas pra elas voltarem pra raiz do que Deus criou pra gente ser, E é né. tão lindo, né? É, eu vou ler aqui É pra lindo. gente. Chama Acróstico da Mulher Virtuosa, Provérbios 31 a partir do verso 10 até o 31. Fala assim: "Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor em muito ultrapassa os das mais finas joias. O seu marido tem plena confiança nela, e a miséria jamais chegará à sua casa. Essa esposa exemplar faz ao seu marido sempre o bem e nunca o mal. Escolhe a lã e o linho e com alegria trabalha com as próprias mãos. Como nos navios mercantes, ela traz de longe as provisões para o seu lar. Antes do romper da aurora, ela se levanta a fim de preparar a comida para todos os de casa e dar ordem às suas colaboradoras. Ela sabe avaliar a conveniência de um campo agricultável e o compra com o seu salário. Planta nessas terras sua própria vinha. Dedica-se com prazer ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra com sabedoria e seus negócios produzem lucros. Mesmo tarde da noite, sua lâmpada não se apaga. Com talento e delicadeza, prepara os fios de lã e de linho para tecer as roupas da família. Coopera com os pobres e necessitados. Quando chega o inverno rigoroso, ela não se preocupa, pois todos em sua casa têm agasalhos para vestir. Tece cobertas para sua cama e tem condições para se vestir de linho e púrpura. Nas assembleias à porta da cidade, onde seu marido toma assento entre as autoridades de sua terra, ele é respeitado. Ela produz roupas de linho e as vende. Fornece também cintos de couro aos comerciantes. Sua melhor roupa consiste em força e dignidade. É otimista em relação ao futuro. Abre a boca com sabedoria e sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. Acompanha seus servos e cuida dos negócios de sua casa sem dar lugar à preguiça. Seus filhos fazem questão de elogiá-la, e seu marido proclama suas virtudes afirmando: muitas mulheres são notáveis, tu, porém, todas as sobrepujas. A beleza é uma ilusão, e a formosura é passageira, contudo, a mulher que teme ao Senhor, essa será honrada. Seja essa mulher virtuosa recompensada por seus merecimentos e suas boas obras proclamadas à porta da cidade. Cara, coisa. Ah, eu amo Que demais essa passagem. maravilha. E eu procuro gravar, assim, porque a gente olha e fala, nossa, como que eu vou ser essa mulher, né? Isso mesmo. Ou seja, ela é aquela mulher que ela vai, ela estuda aquele campo ali, sabe como é que funciona, né. Uau! Ela é uma super mulher. Uau, E a gente fala, maravilhoso. como que eu vou ser essa mulher? Se não é a graça de Deus, no final tá explicando, ela Sim, teme ao Senhor. é isso mesmo. E a palavra é clara, quando a gente teme ao Senhor, Ele faz tudo.
Tudo, Isso tudo mesmo. o impossível é ele que faz. Sim, e uma, né, já que eu ultimamente eu estou trazendo isso, sabe, e aí afirmando isso, porque eu fui criada na igreja já desde novinha, né, e eu ouvi muito o quê? Você é servo de Deus, você é servo. E eu falei assim: "Não, eu quero ser filha". Que o servo, ele vai até aqui, já o filho não, ele já alcança. Então é muito importante que as pessoas venham a compreender que É, são filhos, sim, entendeu? São filhos, você é filha. Isso aí é filha, eu é aprendi uma filha. coisa faz pouco tempo numa aula muito legal. Nós não somos servos, nós somos filhos que servem. Então, Isso tem uma mesmo, diferença da mentalidade de filho e da mentalidade do de servo. servo. Uhum. Se a gente tiver a mentalidade do servo, a gente nunca vai achar que a gente tem merecimento Isso da mesmo, herança. da Porque herança. o filho, o que que acontece com o filho? Ele tem a herança do pai. Sim, e ele sabe que tem, né, É, sabe que tem acesso àquilo. sim. E Já o com a mente servo de não. servo, a gente não acessa essa herança, de Nossa, jeito nenhum. já que esses dias eu orei, falei: "Deus, tira essa mente de servo, Senhor, tira de mim". Eu orei revoltada, É, falei: "Tira a mente de servo de mim, pai, põe a mente de filha, filha", sério, eu orei. Pai, tá me dá certo. me abre a mente sem limites. É, Sem limites, porque eu sou o Deus do impossível. Eu orei, papai, tira de mim de tá escravo, certo. tira de mim. Eu orei, eu falei: "Deus", eu creio, eu creio que Deus Amém. ouviu, eu falei: "Vou saber, Amém. Ele vou ouve. pegar, filho, porque Ele eu sou ouve. bom, misericordioso, vou pegar É, essa tua oração aí pra mim". é Já que maravilhoso. se você quiser dizer al algo a mais, você pode dizer que a gente Ah, já vai já eu só pro quero, assim, encerramento. agradecer de coração e pedir do fundo do meu coração que o Senhor prospere a sua vida, Amém, esse podcast, que esse trabalho que você está começando agora, que não tenha limites, que cresça, assim, sem limites, amém, e que atinja o maior número de pessoas possível e que você, com essa leveza e com temas tão importantes, amém. possa falar também do amor do Senhor para tanta gente. Porque acho que se ele não tiver inserido em tudo que a gente vai fazer, nada funciona. Nada funciona. Então, a minha oração hoje é para que o Senhor te guarde, te proteja e Amém. prospere financeiramente em todas as áreas da sua vida. Assim, essa é a minha oração. Amém. Eu recebo com muito amor em nome de Amém. Jesus. E obrigada pelo convite, eu adorei. Eu é que agradeço por você ter trazido aqui, tá bom? Todo esse conteúdo riquíssimo e tão Amém. importante, né, no século hoje em que nós vivemos, né? Uhum. Muito bom. E nós vamos ficar por aqui hoje. E é assim, sabe? Por mais que seja difícil, conviver a 2 porque é sim, né, são pessoas com bagagens diferente, com um foi criado de uma forma, ou igual eu te falei aqui, né, no mercado pra mim era algo maravilhoso, já para o meu marido não foi assim, então no começo era, sabe, meio assim ruim, deu, mas tudinho, sabe, foi entrando no eixo quando tem comunicação e Deus na frente. E que isso venha ter entrado, sabe, não somente na sua mente, mas na sua alma, sabe, que você pegue isso para você e que a partir de hoje você venha desejar ser essa mulher de provérbios, que é lindo, né? Que é uau, que É. mulher é essa, né? Lindo. Tá bom? E nós vamos ficar por aqui até a próxima quarta-feira, às 8 horas da noite. Nos vemos lá.